Olá, boa noite. Mais uma live começando aqui no Psi Bruno Barcelos. Hoje com um tema que eu acho muito interessante. Na verdade, eu não conheço muito. Vai ser também um aprendizado para mim. Eu sempre gosto de aprender com os convidados que vêm aqui no Instagram e depois vão lá pro YouTube, que é sobre a ecoterapia, né? E a sua função terapêutica. Eu já ouvi falar muito sobre esse tipo de trabalho, mas eu não tenho o conhecimento específico. E convidei uma amiga, uma pessoa que eu tenho muito carinho, porque a gente chegou a estudar na mesma faculdade, em períodos diferentes, mas frequentamos algumas matérias juntos, tivemos bons debates na época da faculdade, e hoje eu vou poder conversar com ela aqui, ao vivo, né? De formação. Está entrando aqui a Fabiola Madeira. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Bruno. Estou muito feliz de estar aqui com você. Você está me ouvindo bem? Tô sim. Estou muito feliz, né, de estar podendo, né, essa oportunidade, esse convite de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né, esse desafio, porque o trabalho é um desafio, esse trabalho é um desafio, né? E de estar com você, um amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração pela trajetória profissional, pela sua trajetória profissional, né? Por esse trabalho que você está fazendo muito bacana de fazer essas lives, trazendo novas novos conhecimentos, agregando vários assuntos, né? Num período que a gente está nefasto, com assuntos tão ruins, né? E com informações assim nada produtivas para ninguém e trazendo informações. Eu acho sensacional, parabéns. Você sabe que eu sou sua maior fã, né? Que isso, é recíproco. Desde a faculdade a gente já tinha. Eu, pelo menos, sempre tive muita admiração por você e sempre parei para te ouvir, mesmo quando a gente estava debatendo em posições opostas, mas você sempre tinha bons argumentos. Então é muito legal poder agora, depois de alguns anos, estar aqui agora ao vivo, né? Para muita gente assistir. É Mas verdade. é É um prazer verdade. trazer pessoas tão legais e competentes para dividir conhecimento, né? Eu acho que a gente precisa disso, aprender um pouquinho mais. É, é. Vou contar um pouquinho de como eu cheguei neste desafio, né? Por favor. Eu fiz, né, a faculdade de psicologia, como você conhece, né? Logo depois eu fui fazer uma formação no Pedro Ernesto, psicologia na saúde, né? A função dos psicólogos em vários ambientes da saúde. Caí dentro de uma maternidade de alto risco, onde eu fui me deparar com crianças. Adoro esse seu telespectador aí. É, Adoro. agora mudou de posição e ele fica aqui atrás. Então eu tenho um espelho aqui para vigiar ele, porque eu não sei o que ele está fazendo, entendeu? É um perigo. Você Mas percebe o desafio do meu trabalho? Percebe o desafio do meu trabalho, porque como controlar, né? Então eu me deparei primeiramente com crianças, né, uma maternidade de alto risco com crianças que nasciam com alguma má formação congênita e que possivelmente podia desenvolver algum tipo de deficiência, né? Então já o uhum. começo da deficiência. Depois eu comecei a trabalhar numa instituição de reabilitação em Maricá. E foi um outro desafio, porque eu estava habituada a trabalhar dentro de um hospital, né, com a sua especificidade. E aí fui para uma instituição de reabilitação onde eu caí justamente num núcleo que era de crianças com dificuldades de aprendizagem, crianças com deficiência intelectual, que muitas das vezes caíam com uma queixa escolar para mim. Ah, não tá, fulaninho não tá aprendendo. Problema de anemia. E não aprendia porque ele não conseguia, né? Tava cansado. Ou fulaninho é muito agitado, ele não para. Às vezes era um verme que o fulaninho tinha. Nossa. Então eu utilizava essa parte, essa bagagem da saúde dentro deste ambiente. E nessa instituição de reabilitação tinha vários
núcleos. Tinha o núcleo de atendimento autista, a estimulação precoce, a dificuldade de aprendizagem, entre outros, e foi inserido o núcleo da ecoterapia, né, em 2015. Só que, quanto terapeuta, eu não tinha acesso aos colegas que trabalhavam nesse núcleo, porque a demanda da psicologia era muito grande, a gente não tinha muito, eu não tinha conhecimento muito dessa área, às vezes foi tudo bem, tudo não. E aí, no final de 2016, eu fui mandada embora, né? E logo depois já fui recontratada, né? E em 2017, em janeiro, foi assim, eu fiquei um mês desempregada. Aí teve uma mobilização, uma confusão danada lá, né? Você tá conseguindo me ver bem? Tô sim. Você tá meio tremido para mim, mas tudo bem. E aí eu fui recontratada e em 2017 eu fui chamada para coordenar esse serviço. Aí você imagina, você está acostumado a estar na linha de frente atendendo pacientes. E aí você é jogada para fazer uma função burocrática dentro de uma terapia que você não tinha o menor conhecimento, né? Apesar de sempre ter um vínculo muito grande com o animal, todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma cachorreira, adoro cachorro, sempre fui criada desde pequena com bicho, essas coisas todas. Eu tive que me deparar com um serviço, com um animal que eu tinha medo, que era cavalo. Aí imagina, a pessoa que você tinha medo de cavalo. Tinha medo de cavalo. Aí para você ver, aí eu ficava assim, gente, como? Alguma coisa tem aí, né? E aí, alguma coisa tem aí, né? E aí eu comecei a estudar, né, sobre o efeito terapêutico, o que era, como é que não era, como é que fazia esse trabalho, como ser coordenadora, né, de um serviço que eu não tinha o menor conhecimento, né? Então eu fui buscar, eu tive todo um amparo do meu gestor que me convidou, né, que acreditou, né, no meu potencial. E comecei a observar, não só ficar na função burocrática, porque às vezes o coordenador fica só nessa posição, né, burocrática, mas a observar, porque era uma coisa que me chamava a atenção. Como é que o cavalo, como é que vai fazer um trabalho de uma criança autista com um cavalo? Uma criança, às vezes, muitas das vezes, chega desorganizada, né? E como é que é isso, né? Então, eu comecei a observar, né, o trabalho. Inicialmente, só tinha fisioterapeuta na equipe. E aí, eu comecei a correr atrás de ter mais profissionais, que uma equipe mínima de ecoterapia tem que ter psicólogo e fisioterapeuta. Só que eu sou uma pessoa gulosa e quero mais. Né? Eu queria mais, que eu comecei a estudar que uma equipe legal, né, bacana, tinha que ter um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, né? Então eu comecei um professor de educação física, um pedagogo, mas eu não consegui ainda o profissional de educação física e pedagogo não, mas o TO, fono, psicólogo, eu fui lá, enchendo o saco, né? Então, desculpa te cortar, mas assim, como é que foi esse processo para você conseguir convencer a estrutura municipal e conseguir esses profissionais, porque não são muitos que são especializados nessa área, né? Então, é todo um processo desde 2017. Primeiro, que a ecoterapia, ela é um método de reabilitação muito caro. O seu investimento é caríssimo. Então, geralmente, quem faz ecoterapia são pessoas mais abastadas. Por quê? Porque uma sessão hoje de ecoterapia, ela custa, em média, de 600 a 800 reais. Nossa. Né? Porque há toda uma estrutura por trás disso. Tem que ter um veterinário para cuidar desses cavalos.
Os cavalos não são qualquer cavalos que são trabalham nesse tratamento, né? Tem que ter um equitador que treine esses cavalos. Eles são cavalos altamente treinados. Então tem que ter todo um cuidado de saúde, treinamento, né, para esses cavalos serem os nossos grandes terapeutas. Então a gente teve o trabalho de ver um aras, né, que tivesse esse cuidado, porque a gente faz dentro de um aras, dentro do nosso município. O nosso gestor quis investir nesse modelo terapêutico diferenciado. Interessante que, em geral, se espera esse tratamento na área da saúde, mas ele está inserido dentro da Secretaria de Assistência Social. Isso me chamou a atenção também, quando você passou seu currículo. A assistência social investiu nesse tipo de terapia, porque eles achavam que era necessário ter um atendimento terapêutico de reabilitação diferenciado. E Maricá tem essa potencialidade por a gente ter esse lugar rural, um convívio ainda rural, né? Então teve que buscar essa parceria com aras, né, para ter os cavalos, o treinamento, essa infraestrutura toda. Teve que acontecer um processo seletivo para ampliar os nossos profissionais, né? Aí a gente sua para convencer o gestor, né, para investir, né, soltar a verba. Aí vai lá, fala com ele, ó, tem que ser chata, olha isso, olha aquilo, isso aqui, porque a gente não pode implementar um serviço de ecoterapia, porque a gente é regulamentado pela ANT, que é a Associação Nacional de Ecoterapia. É ela que regulamenta, é ela que dá credibilidade ao seu serviço, é ela que fiscaliza o seu serviço. Então eu falava, ó, existe uma associação que vai ficar no nosso pé se a gente não tiver todos esses requisitos. Eu faço o papel do advogado do diabo, olha, não é assim não é assim que pode fazer, né? A gente tem que ter fulaninho, beltraninho, tudo no esquema, porque é um serviço que tem que ter um rigor muito grande, Bruno. Não é a mesma coisa que você está dentro de um tório, né? Onde as variações são mínimas. A gente está inserido dentro de um aras, onde tem um animal que, por mais que seja treinado, ele tem a sua personalidade. Tem o seu dia que não está bem, ou algo que não está bom, ou então uma variável que vai entrar ali no atendimento, que não é previsível, que pode atrapalhar e possivelmente até trazer um risco para o nosso praticante, que é o nome que a gente dá. A gente não fala paciente, é praticante, né? O nosso setting terapêutico é picadeiro. É o lugar onde que você... é onde o cavalo... Com o cavalo, onde você faz o atendimento, né? Com essa criança. Então, há todo um rigor, e infelizmente, eu tenho que fazer esse papel, né? De educar os pais, até ter essa função pedagógica de dizer as regras, por que elas existem, porque tem um objetivo de preservar o filho lá, que a partir do momento que ele entra para o nosso serviço, a responsabilidade é nossa, né? A gente preserva o animal, eu tenho esse cuidado de preservar o animal também e os nossos terapeutas, né? Então, cada regra que tem ali tem um objetivo maior, que é a preservação desses 3 atores principais dessa terapia. Então, assim, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas os pais têm uma curiosidade muito grande de saber o que acontece no atendimento, porque eles não podem, né, o atendimento. Aí eu sempre falo, você entra no consultório quando seu filho está com psicólogo? Não. Eu falei, também não. Sabe? Eu explico o porquê. Por quê? A ecoterapia, ela tem vários objetivos, né? Dependendo da patologia, da deficiência da criança, tem o seu objetivo.
Por isso é uma condição ter um diagnóstico fechado para a criança entrar no nosso serviço. Se a criança não tem um diagnóstico fechado, a gente não pode elaborar um plano terapêutico singular para aquele praticante. Se eu não sei, é um autista genérico? Que isso? Saber o diagnóstico. Para quais diagnósticos a ecoterapia seria mais indicada? Tem algum tipo de especificidade? A condição que a gente... Algumas condições para entrar no serviço. Primeiro, tem que ter diagnóstico fechado. Segundo, indicação médica. Não é qualquer patologia que a gente pode atender. Tá? Uma criança que tenha uma escoliose profunda, ela não pode ficar no cavalo. Ele vai forçar mais ainda. Uma luxação de quadril não pode, porque o ato de sentar vai forçar mais ainda. Então, por isso que crianças que têm epilepsia não podem fazer, porque vai ocasionar mais quadros de epilepsia, né, de crises. Então, são coisas que, agora que está na moda, que está entrando mais, né? As pessoas estão começando a ter conhecimento dos benefícios. Elas acham que é bom para todo mundo, mas não é. Não é bom para todo mundo. Então, por isso que a gente tem que ter o diagnóstico fechado, tem que ter a liberação médica para entrar no nosso serviço. Hoje, eu posso dizer que 60% da nossa clientela é autista. 60%. Eu, quando entrei no serviço, nós tínhamos só 2 dias de atendimento na semana. Aí a gente foi aumentando, hoje a gente tem 5, a semana completa, de 8 às 17. A cada meia hora a gente tem um praticante sendo atendido. Né? Então ampliou muito. A gente começou com 23 praticantes, hoje a gente está na faixa de 68, o nosso máximo é 70 de absorção. Né? Então é muita procura, porque eu faço assim, um trabalho de divulgação no nosso município de serviço, porque nosso serviço é um serviço para todos, independente da classe econômica. E eu gosto de divulgar porque para as pessoas que não têm conhecimento, que não têm condição financeira, têm acesso ao serviço. Ela pode se beneficiar desse serviço, é um serviço muito diferenciado. Mas a gente já tem... é um pouco raro, né, nas prefeituras. Eu só conheço a de vocês em Maricá. Tem mais? Antigamente, outros municípios tinham esse serviço. Rio Bonito implementou uma época, mas aí as questões políticas às vezes atravessam, questões econômicas, e os serviços são extintos. Maricá está investindo nisso, e hoje eu digo para você que o nosso maior desafio seria implementar uma lei no município, onde, independente do governo que entrasse, esse serviço não acabasse de reabilitação. Sim, é o nosso maior projeto de Estado e não de um governante ou de um governo, né? De um governante, entendeu? Que todos que pudesse ser um serviço de reabilitação como qualquer outro normal que o município disponibiliza, né? Então, hoje a gente tem autista na sua grande maioria, que procura muito, síndrome de Down, encefalopata, deficiente visual, auditivo, crianças com paralisia cerebral e deficiência intelectual, sem contar as síndromes neurológicas, algumas síndromes, cada hora aparece uma diferente, né? Cada dia a gente tem que estudar, tem que ver, né? Mas assim, é um trabalho extremamente prazeroso, a gente tem que ser rigoroso, né? Porque a gente tem que evitar qualquer tipo de acidente que possa acontecer, né? E aí muitas pessoas me perguntam assim, Fabíola, por que o cavalo? Por que o cavalo? Né? Porque tem terapia com cachorro, né? Por que o cavalo?
em si. E aí eu fui, né, estudar. O cavalo, dentro dos animais, ele é o que mais se assemelha à marcha do ser humano. Se você vê o cavalo andando, ele é o mais próximo do caminhar do ser humano. E a função dele, nesse atendimento, uma das funções das mais variadas, né, que ele é o grande terapeuta desse serviço, né, dessa prática, é emprestar o movimento que aquela criança deficiente não consegue desenvolver os músculos para poder desenvolver a função motora dela, né? Um dos maiores objetivos da ecoterapia é o movimento tridimensional que o cavalo faz. É outra questão do cavalo. O cavalo, ele tem esse poder. Vou te explicar. O cavalo, você já montou alguma vez? Há muitos anos atrás, criança, montei e tal, mas... Não sei se, assim, quem monta percebe que quando você monta no cavalo, a partir do momento que você anda, o movimento tridimensional, o que seria? Você faz 3 movimentos ao mesmo tempo. Frente, trás, esquerda, direita e o movimento circular. Imagina você fazendo esses 3 movimentos ao mesmo tempo. Sim, né? É muito estímulo. É muito estímulo, desenvolvimento, você desenvolve uma musculatura, um equilíbrio, postura, atenção, concentração, consciência corporal, autoconfiança, uma série de coisas. E sem contar que o cavalo, ele é um terapeuta por si só. Por quê? Porque quando eu tive essa experiência, quando eu fui fazer o curso, minha formação em ecoterapia, porque faz um curso. Para você trabalhar, você tem que ter uma formação básica para estar no serviço. E eu não era obrigada, como coordenadora, a fazer o curso, mas eu achava que era importante, enquanto profissional de psicologia, saber que isso funciona na prática. E aí, o cavalo, ele tem essa potencialidade, essa sutileza do espelhamento. Né? A partir do momento que você chega perto dele, ele consegue identificar o seu estado de espírito e espelhar isso para você. Isso para um autista é extremamente importante, porque às vezes a gente pega autista que não é verbal. Ele não sabe expressar, né, a dificuldade, o medo, né, que ele está naquele momento. E a partir da linguagem corporal, ele consegue se comunicar com o cavalo. A partir do momento que ele percebe que se ele está agitado, o cavalo se agita, ele desenvolve o autoconhecimento. Eu estou agitando o animal. E a partir do momento que ele desenvolve o autoconhecimento, ele desenvolve o autocontrole do seu comportamento. Então, assim, o cavalo, ele tem essa potencialidade, né, desse terapeuta que ele mostra o estado afetivo, a maneira que você chega perto dele. Né? Muito legal isso. E é muito apaixonante, né? Crianças que você vê que não falava uma palavra, autistas que não falavam nenhuma palavra, Bruno. E depois de um determinado tempo, começa a desenvolver uma linguagem, começa a balbuciar alguma coisa. Porque a ecoterapia é muito mais que estar montado num cavalo. Há todo um set em torno, né? Porque lá o Aras, onde a gente trabalha, não tem só os cavalos, tem vários animais. Tem galinha, tem cachorro, tem peru, tem avestruz, tem, assim, gato, cachorro, tem tudo que você possa imaginar. Então, são estímulos para um autista, estímulos sensoriais, auditivos, que ele começa a se familiarizar com aqueles sons dos animais e ver que aquilo é uma comunicação e que ele pode desenvolver a sua comunicação também. Estabelecer laços afetivos com esse animal.
Às vezes, a criança chega muito desorganizada no atendimento, né? Porque aconteceu alguma coisa no meio do caminho, no trajeto. A gente que é terapeuta está acostumada a atender aquele praticante, sabe que ele sempre chega de uma forma. Se ele chega desorganizado, alguma coisa aconteceu. Então a gente vai lá, conversa com o paizinho, aconteceu alguma coisa, que fulaninho não tá legal hoje. O que houve? Ah, porque houve uma briga dentro do carro do trajeto, que não deixa... Alguma coisa assim, né? Então, a gente já sabe que ele não... Muitas das vezes ele não vai render. Né? Não vai render em cima do cavalo. Que muitos pais, às vezes, ficam com ansiedade. Não, porque meu filho tem que montar. Meu filho tem que montar. Ele tem que... A ecoterapia tem que montar no cavalo. Não necessariamente. Às vezes a gente vai fazer um outro trabalho de relaxamento com a criança. Quer passear pelo Aras, ver os outros animais, ele conhecer os outros cavalos que estão na cocheira, onde o cavalo mora, o que o cavalo come, entendeu? Você está desenvolvendo a rotina para um autista. A gente desenvolve limites para essa criança. Ela sabe que ela tem que chegar com o sapatinho fechado, com a calça comprida, que tem todo um rito até ela montar no cavalo, né? Ela entra, ela cumprimenta o Caramelo, que é o nosso grande terapeuta, né? O nome de um dos cavalos é Caramelo. Nós temos o Romário, nós temos a Estrela, o Algodão, né? São vários, assim, né? Porque é um trabalho que é o que eu falo para você, né? É novamente o cuidado, porque eu sou chata, Bruno, com cuidado com o meu praticante, eu falo meu, né? Meu praticante, né? O animal, porque o animal ele não pode ser sacrificado, né? Porque ele é o grande astro, né, desse atendimento. Então, a gente tem um cuidado de, a cada 3 atendimentos, trocar o cavalo para ele poder descansar. Porque não é fácil, ele anda meia hora no picadeiro com cada praticante. E cuidar dos nossos terapeutas também, porque é extremamente desgastante fisicamente para o terapeuta estar andando com cada criança daquela, fazendo atividade, estimulando, todo um trabalho organizado com esse objetivo. Então, uma criança muito obesa, se ela tiver acima de 85 quilos, ela não faz. Por quê? Por preconceito com obeso? Não, porque uma criança obesa, ela não vai o cavalo não vai conseguir trabalhar da forma que a gente gostaria que ele desenvolvesse o movimento tridimensional que eu te falei. É como se eu colocasse várias anilhas nas suas costas, como é que você vai levantar e fazer o desenvolvimento postural correto se ele está muito pesado? Né? Sem contar que o cavalo, apesar dele ser um animal grande, forte, ele é um animal extremamente frágil, né? Ele precisa de um horário para se alimentar. Não pode passar o horário dele, porque provoca cólicas e cavalo morre de cólica. Morre. Não sabia disso. Na nossa formação, a gente aprende, a gente tem aula de veterinária. Então, a gente tem cuidado com o animal, né? Tem que ter uma preparação desse animal, não só o adestramento, né? O treinamento para qualquer tipo de estímulo externo, para não desequilibrar ele, porque o cavalo, ele dentro da natureza, ele é uma presa. Né? Então, se algum objeto, algum estímulo está fora do campo de visão dele, ele acha já que é uma ameaça, então ele vai ter uma alteração. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado com estímulos não previstos para ele não entender que é uma ameaça e ter uma alteração. Então, é por isso que eu tenho que ter todo esse trabalho pedagógico com os pais. Não pode entrar de supetão. Ou então levar o cachorrinho para conhecer e soltar o cachorrinho lá no picadeiro, no meio do atendimento. Porque
porque tem, Bruno, acontece essas coisas. Agora, é só para crianças? Qual é a faixa etária que dá para atender com a Olha, ecoterapia? a ecoterapia, ele é um tratamento que abrange qualquer idade, tá? Dentro das suas especificidades. Só que o nosso projeto, a gente trabalha dentro da faixa etária estabelecida pelo ECA. Então, assim, de 3 a 21 anos que a gente absorve, tá? Mas é um tratamento que em determinados lugares é trabalhado com idoso, entendeu? Então, com pessoas que sofreram acidente de carro, de moto, ou que teve alguma sequela de um AVC. Mas o nosso tratamento tem essa característica, né? De pegar de 3 a 21 anos, que assim tem um ganho maior, né? E a gente consegue, assim, dentro de um prazo assim, máximo de 2 anos, ter um desenvolvimento bom, uma resposta boa de reabilitação das crianças que chegam lá. Cada vez mais chega crianças mais novinhas, só que a gente respeita a partir dos 3 anos. Quando a criança realmente tem todo o desenvolvimento orgânico para esse tipo de trabalho, né? Mas existe em algum outro espaço, não necessariamente em Maricá, mas eu digo o tratamento de ecoterapia com crianças menores de 3 anos? Não. Isso é uma recomendação dentro da fisioterapia, Ah, né? A perfeito. fisioterapia, ela recomenda que esse tipo não seja abaixo de 3 anos. Justamente pela maturação, né, do físico, neuronal, né, neurofisiológico da criança, né? Então eles respeitam mais pela a fisioterapia, porque os fisioterapeutas na realidade foram os primeiros precursores da prática da ecoterapia. Aí depois entraram os psicólogos. Na realidade, a ecoterapia já é desde uma prática desde antes de Cristo. Já era recomendado na medicina a equitação para tratamentos de saúde, como tratamento de insônia. Que incrível. Insônia, né? Fortalecimento físico, tratamento de tuberculose era recomendado. Em 1917, eu estava pesquisando, foi na Universidade de Oxford, foi o primeiro serviço implementado de ecoterapia para atender soldados da Primeira Guerra feridos. Então você vê que essa prática, ó, tá aí já há um tempão, e aí você vai vendo que, assim, em 1988, no Brasil, um primeiro grupo de brasileiros vai à Europa estudar essa prática. Em 89, acontece o surgimento da ANDE, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, que a sede é em Brasília, né, onde eles começam a promover cursos, formação, implementação desse serviço, né, uma regulamentação, um controle para não ser feito de qualquer maneira. E isso foi em 97, para você ver como é que tem todo um percurso, né? Em 97, o Conselho de Medicina reconhece essa prática de reabilitação como uma coisa científica, né? Reconhecido pelo Uhum. Conselho de Medicina. E agora, em maio de 2019, vira uma lei. Essa prática vira uma lei de reconhecimento. Só em 2019, no Brasil, em maio, o Senado aprova a lei, né, onde estipula os profissionais, o rigor da vigilância sanitária, né, tem que ter todo esse cuidado de implementação do serviço. Então, você vê, desde antes de Cristo já tinha essa prática, né, de equitação, e só ser regulamentado no Brasil ano passado, né? Uma coisa que já está aí. E é interessante Impressionante que o atraso, né? foi implementado, basicamente, o primeiro grupo que foi, né, de brasileiros que foi para a Europa estudar isso foram os militares, né?
Tanto que quem fundou a ANDE foi o Coronel Cirilo. Né? Os primeiros serviços de ecoterapia foram os militares que implementaram, né? Até pela facilidade deles de estar com esse contato com o animal, com a questão esportiva, né? Então, eles são os propulsores, né? Tanto que quando você faz curso de ecoterapia, você sempre vai encontrar um militar dando aula. Sempre. Sempre. A ANDE sempre manda um agente dele fiscalizar esses cursos que estão dando. Então, a gente recebe um certificado, né, patenteado pela ANDE, né, e você fica lá no acervo de profissional regulamentado pela ANDE. Então, não é qualquer profissional que trabalha nessa área. Tem que ter uma formação para isso. Porque a gente aprende tudo, a parte de veterinária, não só a especificidade da nossa área, seja fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, mas a gente entende como um todo. Você é obrigado a identificar se o cavalo, porque o cavalo ele dá sinais corporais que ele não está bem, que ele vai ter uma desorganização. E você, enquanto terapeuta, você tem que estar habilitado em perceber isso. E evitar um acidente, porque o cavalo pode ter uma alteração. Eu vou te contar assim, uma situação de atendimento muito engraçado, né? Porque a gente está habituado com o cavalo, né? O estilo dele, às vezes é um animal mais manso, mais calmo, às vezes são cavalos assim, alguns são velhinhos, né? Mais velhinhos, né? Para poder ter paciência de tomar umas porradas das crianças às vezes, os beliscões, ele não vai reagir, né? Aquela coisa toda. E esse cavalo, que era muito calmo, tranquilo, ele começou a dar uns sinais de chicote, que a gente diz que é chicote. Ele andava, marchava e fazia isso, né? E a gente olhava um pro Caramelo hoje não tá legal, o que houve com ele, né? E tá dando sinal que não tá bem, né? E a gente vai, quando a gente percebe aquilo muito, a gente, tem que trocar o Caramelo, que tem alguma coisa errada aí com ele, né? Porque a gente tem esse cuidado com o bicho, né? Então, a gente falou com o cuidador, porque tem os cuidadores. Mano, Caramelo hoje apresentou essa alteração no atendimento, ele se alimentou, ele tá ok, foi cuidado hoje bem, não sei o quê. Aí a gente foi ver depois que a alteração que ele estava dando, o chicote, era que ele estava com um machucado aqui onde colocaram a sela dele. E aquilo estava friccionando e dando, né, um desgaste nele, né? Ele estava sentindo dor, um desgaste. Então, assim, a gente tem esse cuidado de saber como é que ele tá, de botar a pomadinha, de cuidar aquele machucado, de deixar ele um tempo resguardado até aquele machucado melhorar, para que ele bota uma sela em cima dele. E aquilo ali pesa, machuca, né? Então, assim, são coisas que a gente tem um cuidado. A mesma coisa tem crianças que têm patologias que ela não tem muito controle do tronco. E em alguns lugares, em alguns serviços, tem a prática da montaria dupla. O que seria a montaria dupla? A criança, que não tem um controle de tronco, e o terapeuta atrás, para segurar esse tronco, né? Para fazer atividade, o terapeuta segurando. Eu não gosto que faça isso. Por quê? Mas por quê, Fabiola? Porque a criança vai estar sentadinha no lugar dela certinho. Mas o adulto vai estar sentado em cima do rim do cavalo. E aí o movimento tridimensional, para onde que vai? Sim. Né? E sobrecarrega o próprio cavalo. Sobrecarrega o cavalo. Então não é bom. Tem que ser bom para todo mundo, para o praticante, para o cavalo, para o terapeuta. Um cavalo que não está bem treinado corre o risco dele machucar um terapeuta, ele dá um coice no terapeuta. Né? Constantemente esse cavalo ele tem que estar sendo treinado, amansado, domado, né? Porque às vezes um cavalo estressado ele começa igual a gente, ficar irritado, tendo comportamentos, né?
desorganizados, irritados, e aí não pode, para uma prática dessa não pode, né? Então, assim... E como é que funciona esse serviço dentro da rede? Existe algum tipo de parceria? Por exemplo, esses pais que talvez demandam atendimento, vocês podem encaminhá-los para alguém da rede para um atendimento psicológico? Como é que é isso? Bruno, a gente dentro da assistência social, assim, é uma prática nossa, e eu enquanto coordenadora, eu sempre busco parcerias dentro da própria rede. Então, nessas reuniões burocráticas, eu estou sempre buscando parceria com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde. A gente consegue pontes, assim, de você levar um autista para vacinar é complicado, num ambiente com um monte de gente. Então, a gente faz uma parceria com o posto de saúde dentro do Espraiado, que é o lugar onde tem o Aras, onde tem um horário específico que eles atendem só as nossas crianças e adolescentes e seus pais, porque eu não quero só atendimento para criança, não. Eu quero para a família também. Porque para ele cuidar, ele tem que estar bem de saúde. Então, não adianta eu vacinar o filho dele, não vacinar ele, o irmãozinho dele, não adianta nada. Então, eu estou sempre buscando parceria com a saúde, falando da importância da gente ter um neuropediatra, um psiquiatra infantil, para estar acompanhando essas crianças, os pais, a rede. Hoje, dentro do nosso serviço, eu percebi uma dificuldade constante, porque a gente tem a semana de orientação familiar. Então, eu ouvia muitos pais se queixando da dificuldade deles terem acesso a um psicólogo para atendê-los na rede. Aí a chata começa a pedir. Porque eu fico igual mendigo com um pirizinho assim. Mas falei, funciona, né? Aí eu fico lá e meu gestor, já vem ela de novo me pedir alguma. Falei, a gente precisa dar um suporte para esses pais. Não adianta eu tratar o filho deles se eles não estão bem. Muitos aparecem com características depressivas, porque é extremamente desgastante você cuidar de uma criança, adolescente deficiente, porque a vida dele gira em torno só de levar o filho. É para a escola, para a professora de apoio, para ecoterapia, para coisa para atendimento de reabilitação, para o neuro, para psiquiatra, para o CAPS. Então, o cara não tem vida. O cara não tem vida, ele vive em função daquele filho. Muitos pais, quando eles são funcionários públicos, têm a lei que ele tem uma carga reduzida para levar seus filhos para atendimento. Mas e aquele cara que não é funcionário público? Como? Eu encho o saco, mas eu consigo. Eu perturbo. Então, eu tenho parceria com o pessoal da saúde. Agora mesmo a gente fechou uma parceria para os pais e as crianças terem um atendimento diferenciado, né, na saúde, para facilitar a questão das receitas, dentro da educação também, dentro da Secretaria de Esporte, porque o deficiente tem que fazer esporte. Ele tem que estar inserido. Nós temos uma Secretaria de Saúde muito atuante, de esporte, com a parte PCD. E eles participam. Tem o Dias lá, entendeu? E é muito legal. A gente está inserido em todas as esferas do município. A gente não fica isolado, a gente não trabalha isolado. Então, esse é o trabalho, é o grande desafio. A assistência social de Maricá, ela se preocupa sempre com isso, que é esse trabalho integral. Nós somos um governo só. Então, não adianta eu ficar trabalhando isolada na assistência social se essa criança precisa de saúde, ela precisa de educação, ela precisa disso tudo, de esporte, da garantia dos seus direitos. Entendeu? Então, é a grande função do nosso serviço é promover essa saúde nesse desenvolvimento biopsicossocial, né? E uma determinada autonomia para esta criança, adolescente, porque esse é o grande desafio da ecoterapia, ela conseguir ter uma autonomia. E isso é muito interessante, porque quando a criança ou adolescente com uma certa independência,
dependência, os pais começam a ficar desesperados. Porque eles já não têm mais Tá controle dos falhando um filhos deles. pouquinho. Oi? Deixa eu tirar. Oi, acho que voltou. Pode falar. Desculpa, é que tava falhando muito aqui, eu tirei do Wi-Fi. Então, assim, quando a criança e adolescente começa a desenvolver uma certa autonomia, uma independência, os pais ficam doidos. Caramba, como assim? Né? Meu filho já está querendo arrumar as coisas dele para a escola, fazer uma atividade com os coleguinhas, sozinho. Como assim? E aí a gente entra com esse trabalho de acolhimento com esses pais, né? Que esse é o trabalho deles, de promover essa De certa uma independência, preparação também, né? de Para uma esse momento. preparação. E aí eu sempre falo com eles que eles não vão estar vivos a vida toda. E é preciso trabalhar uma certa autonomia para que eles possam estar na vida, né, de uma certa forma que eles possam seguir sem eles, né? Porque hoje o deficiente ele está ganhando uma qualidade de vida muito grande e vive muito. O Down não chegava nunca a 50 anos, hoje tem Down de 60 anos, 70 anos. Verdade. E esses pais precisam trabalhar essa autonomia, é necessário. Tem praticantes nossos que já estão incluídos no mercado de trabalho em Maricá. Entendeu? Que a gente faz esse trabalho também com as empresas que tem na cidade que aceitam admitir crianças, adolescentes deficientes, dependendo do grau também da deficiência, tudo isso, né? Há toda uma preparação, tudo bonitinho. Então a gente tem todo esse cuidado, garantir os direitos, né, deles, mas também de uma inserção no mercado de trabalho, porque isso gera uma autoestima, Claro. né? É Uma libertador, né? segurança. Né? Que, já que o serviço, a terapia desenvolveu isso, uma autoestima, segurança, por que não esse cara está no mercado de trabalho provendo alguma coisa? Né? Então, assim, é um trabalho para além de só estar dentro do picadeiro. Em Maricá a gente tem essa preocupação. É bem holístico o olhar, né? Contempla as várias camadas do existir, basicamente, né? Isso é muito legal e muito difícil de executar, né? Não vou dizer para você que é tudo cor-de-rosa, né? Mas graças a Deus, eu assim, não sei se é porque eu trabalhei 6 anos dentro dessa instituição de reabilitação, então eu tive contato com muitas pessoas e fiz minha rede aí. E quando eu fui, né, coordenar esse serviço, eu reencontrei com essas pessoas. E elas me deram essa flexibilização de estar circulando nessas várias esferas do município e fazendo essa costura entre secretarias. Porque você, em determinados momentos, você vai se deparar com profissionais com um ego enorme. Ah, não. Ah, que? Tem essas coisas. Mas a gente vai lá, né, com essa cara de cachorro, assim, caiu do caminhão de mudança. Aí você tem toda aí. Você tem que ser um profissional que tem essa abertura. Tem que abaixar um pouco, tentar entender, né? Porque às vezes a pessoa não tem o conhecimento do seu trabalho, ela ignora. E aí você tem que ter essa função pedagógica de falar os benefícios, o que seria bom, né? Essa articulação, né? Porque não é só meu, o ganho não é só meu, é ganho de todos, ganho para o município, para as pessoas do município todo, como um todo, para a família, né? E essa é a minha grande preocupação, a família, porque eu tenho uma deficiência na família e sei o quanto que é difícil você ser respeitado, né? Que tem prioridade numa fila e o que é? A mim, então, a minha irmã é uma pessoa que se eu não mostrar o laudo dela, as pessoas às vezes acham que ela não tem deficiência.
E aí? Ah, não, volta para trás. Não, ela tem direito. Ela tem direito. E eu tenho que ensinar isso a esses pais, Você sabe que sabe? isso é uma coisa muito importante, porque quando eu divulguei a live, uma pessoa me perguntou, mas andar a cavalo, ecoterapia, ensinar a andar a cavalo, falta realmente informação, falta conhecimento. A pessoa olhou para a cena, para a imagem, né, que era um cavalo, e ficou com essa ideia de o que é isso, né? Então tem muita gente que não conhece, que não tem ideia. Eu não tinha ideia de tudo isso que você me contou. Então acho que é muito legal popularizar essa informação, esse conhecimento, né? Que é o que É, você vem fazendo. então é o que eu fico, porque eu vejo que as pessoas falam muitas coisas por desconhecer. Falam um monte de asneira porque desconhece. Eu fico extremamente irritada quando alguém fala perto de mim. Você me conhece, né? Ah, eu queria botar meu filho para andar no cavalinho. Aí eu falo assim, olha só, aqui ecoterapia não é andar no cavalinho. Andar no cavalinho, essa função recreativa que você deseja, chama-se equitação. Eu vou te mostrar onde tem equitação que você pode levar seu filho para andar de cavalinho. Aqui é um tratamento. E aí tem todo um rigor, todo um cuidado. E às vezes educar esse pai que não necessariamente ecoterapia, só a criança está em cima do cavalo. Não. Às vezes, a criança, quando entra, ela aprende a cuidar do cavalo. Ela aprende a escovar o cavalo. A ter uma Entendeu? relação, né? Há uma relação com o cavalo. Ela alimenta o cavalo. Ela, muitas das vezes, tem uns que são adolescentes que eles entram na cocheira e aprendem a limpar a cocheira, recolher o cocô do cavalo. Sabe por quê? Porque ele aprende a organizar o quarto dele. Muito legal. Isso é uma reprodução. A partir do momento que eu escovo, eu limpo o cavalo, né? Escovar, eu alimento o cavalo, é alimentação. É a rotina de alimentação, do banhar-se, né? Então você está trabalhando as AVDs, os limites que eu tenho que chegar com o sapatinho, com a calça, que eu tenho que colocar o instrumento de segurança que é o capacete. Eu, quando entrei, eu olhava aqueles capacetes colocando na cabeça de todo mundo, e aquilo me agoniava um pouco, Bruno, porque a gente conhece criança. Criança tem piolho. Imagina aqueles capacetes todo rolando, piolho para todo mundo, piolho no terapeuta. E aquilo me deixava agoniada. Aí quando eu entrei, eu falei assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa aí, porque capacete é uma coisa cara, não dá para cada um ter o seu individual. Mas a gente pode ter alguma coisa. Aí implementei a toquinha, que é utilizada no salão de beleza, né? Aquela descartável. Então, toda criança já sabe que ela, quando entrar, ela tem que botar a toquinha e depois ela bota o capacete, que o capacete é um instrumento de segurança. A gente tem criança que, quando entra para o serviço, assim, autista, tem dificuldade de colocar, às vezes, coisas na cabeça. Então, tem uma preparação, uma desensibilização para aceitar o capacete. Depois ele fica bonitão lá com o capacete. Ele consegue... Ó, eu tenho que colocar o capacete que faz parte da minha segurança. Eu não posso entrar correndo, subir a rampa igual um doido e montar o cavalo de qualquer maneira. Não, eu tenho que pegar educado, porque eu tenho que respeitar o meu amigo caramelo. Então, isso você está trabalhando socialização. Então, é uma série de coisas que você está trabalhando ao mesmo tempo. Então, por isso que eu não admito que é andar a cavalinho. Sim. Não é só isso. Não né? é É muito mais do que andar a cavalinho. Então, assim, é muito gostoso, porque assim, a gente, ao longo do ano, a gente tem atividades, né? A gente tem um atendimento, aí quando tem período de férias, a gente faz uma atividade de férias, que são as atividades diferenciadas. E aí a gente promove todo ano coisas diferentes. Mas tem uma coisa que eu não consigo mudar, que é uma coisa que eles amam, tem que ter, é o banho no cavalo.
Nunca imaginaria isso. Banho no cavalo. Bruno, eles adoram. Aliás, eu não sei quem gosta mais. São eles ou se são os pais. Ué? Porque os pais participam. É o momento que eu deixo os pais participarem dessas atividades. Que é uma maneira de romper com essa curiosidade, deles terem a experiência que é estar. A gente faz, às vezes, atividades com a família, passando por um atendimento de ecoterapia. Porque aí ele entende por que ele não pode forçar o filho dele a montar quando ele não está afim, quando ele não está bem, ou ele está com medo de alguma coisa. Porque ele também pode sentir medo, insegurança em cima do cavalo. Então, a gente faz esse trabalho com as famílias. Mas o banho do cavalo é a sensação. Eles adoram. As meninas vão de maiô, os meninos vão de sunguinha. E é uma lavação de cavalo o dia inteiro. A gente forma trios. E aí, assim, é uma maneira de socializar. Porque, como é atendimento a cada meia hora, então eles não conseguem ter contato muito um com o outro. Um está chegando, outro está saindo. E quando faz essas atividades, né, diferenciadas, é a maneira que eu tenho de conhecer o meu coleguinha deficiente. Às vezes tem uma deficiência diferente da minha. E eu preciso conhecer a deficiência dele. Eu tenho uma praticante que foi o meu maior desafio, que foi uma aposta que eu tive, que eu quase que morri do coração, né? Porque era uma criança que tem uma síndrome muito complicada. Ela tem problemas respiratórios graves. Ela vai para o nosso atendimento de uma ambulância da Home Care, para você ver a gravidade. E aí eu fiquei com muito medo, porque assim, o ambiente do Aras não é um ambiente para uma pessoa que tem problema respiratório. Imagina, poeira, pelo de cavalo. Eu falei, gente, eu vou ser mandada embora ontem. Vou botar uma criança dessa numa atividade dessa, mas isso porque assim, a mãe me procurou, uma colega minha me procurou, e aí ela me sensibilizou porque era uma criança que vivia dentro de uma bolha. Ela não ia para a escola. Sabe qual era o maior sonho dela, Bruno? Ir para o supermercado. Ah, meu Deus. O maior sonho dela é ir para o supermercado. Olha só, uma criança que nunca saiu de casa. O professor vai na escola, o professor vai na casa dela dar aula, né? Pela deficiência dela. Então, a única maneira dela saber como é que era a vida do lado de fora da casa dela seria a ecoterapia. Olha só que sinuca de bico que a pessoa me coloca. Eu falei, olha, nós vamos testar, vamos ver. Falei sobre a especificidade, a responsabilidade que era. Se não desse certo, a gente voltava atrás. Tá lá bonitona com a gente até hoje. Melhorou o quadro de alergia dela. Ela era uma criança que era constantemente internada. Vivia internada. Aquele ambiente ali que a princípio parecia desfavorável para o quadro dela, melhorou. Foi a primeira festa que ela participou, foi a nossa festinha do Dia das Crianças. Ela chegou toda feliz, com a roupa da Mulher Maravilha, com a médica, com a enfermeira, com o respiradorzinho dela, com o balãozinho lá. Ela não podia comer nada que tinha na festa, né? Porque ela tem uma restrição alimentar muito grande. Mas ela ficou encantada, que foi a primeira vez que ela viu um mágico, um palhaço, um teatro, outras crianças. Participou do banho do cavalo, que a gente quase morreu achando que ela ia... Meu Deus do céu, vai pegar uma gripe. Vai pegar uma gripe. Não! Foi o primeiro, a mãe me mandou uma carta depois, mostrando o desenho que ela fez. Foi a primeira noite, depois dessa atividade, que ela dormiu sem um respirador. Tamanha felicidade dela. Né? Então, esse alerta é muito importante, né? Que às vezes a proteção demais desprotege, né? E assim, ela conheceu uma criança, ela fez essa atividade de banho do cavalo com uma criança que é deficiente visual. Né? Tanto que ela faz acompanhamento no Benjamin Constant. E elas puderam perceber as
suas limitações, suas deficiências, né? Então elas se adoraram, uma fez um desenho para outra de presente, essa que era deficiente visual perguntou por que que ela estava numa carruagem igual aquela, que era a ambulância. Ela entendeu como uma carruagem, que ela era uma princesa. Fabiola, E aí